Ei. Boa noite, pessoal. Pela paz do Senhor e a graça dele esteja com todos vocês. Queria pedir, por gentileza, vocês se achegassem mais para perto, até para vocês enxergarem melhor os slides, tá bom? Vamos nos achegar. Ei. Ei, som. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Amém? Se não enxergar pelos olhos físicos, enxerga pelos olhos da fé. Pessoal, é um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Já estive aqui algumas vezes, ministrando, pregando. É sempre uma honra, um privilégio estar aqui. Eu me sinto em casa aqui com vocês, já disse isso, né? E dessa vez nós estamos aqui para estar participando deste evento, deste simpósio sobre interpretação bíblica, tá? Entendendo que isso é um assunto fundamental, essencial para a nossa vida cristã. Porque o que nós iremos aprender hoje aqui é como entender e compreender corretamente a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos orienta e nos instrui, tá? Eu vou estar iniciando, eu vou estar falando um pouco sobre alguns pressupostos da interpretação bíblica, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E logo após o pastor Anderson, ele vai estar fazendo a parte difícil. Eu peguei a parte fácil, como não sou bobo. O homem escreveu um livro sobre interpretação bíblica e eu não sou bobo, eu deixei a parte difícil para ele, né? E aí ele vai estar tratando sobre regras, dicas, técnicas de como interpretar a Bíblia, de como interpretar e entender o sentido do texto, tá bom? E que o Senhor possa nos ajudar e nos dar graça para podermos fazer isso. Portanto, eu peço a tua total atenção para que possamos compreender, ok? Quem trouxe caneta e papel aí foi Deus que ele usou. Isso vai facilitar para você gravar os pontos principais. Vai ser maravilhoso para a tua vida. Amém? Gostaria de orar com vocês antes da gente iniciar. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, estamos nesta noite aqui para aprendermos como podemos interpretar, entender a tua palavra, Senhor. Oh Deus, porque a tua palavra é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática, é a nossa fonte de autoridade que rege as nossas vidas. Deus, te pedimos que a tua graça possa ajudar o teu povo a compreender, a absorver o que irá ser dito aqui, que a tua graça também possa me capacitar a saber compartilhar, a saber passar o conteúdo desta noite. Tudo isto para a glória do teu nome. Amém. Pessoal, pressupostos da interpretação bíblica. Primeiro, o que significa pressuposto? Pressuposto, esse prefixo pré, a gente sempre entende que é algo antes. Pressuposto é algo que eu suponho antes. Ou seja, o conteúdo que eu vou trazer aqui são conhecimentos prévios que nós devemos ter antes de a gente abordar o texto, tá? O pastor Anderson, ele já vai começar na abordagem do texto, como interpretar. Eu vou estar limpando o terreno. O que eu preciso ter em mente antes de começar a interpretar a Bíblia? O que eu preciso de ter conhecimento? Qual o conhecimento prévio que eu preciso ter antes de começar a abordagem do texto, tá? Então, o meu papel hoje aqui é como João Batista, preparar o caminho para o que vem após mim, tá bom? Antes, a gente precisa tratar sobre alguns perigos dos pressupostos, tá? Vamos lá? Alguns pressupostos são essenciais para a interpretação das Escrituras, porém, precisamos ter cuidado com os nossos conhecimentos prévios na hora de chegar à palavra de Deus. Podemos acabar levando para o texto ideias estranhas que não eram a intenção do autor quando foi inspirado pelo Espírito.
toda a carga que possuímos das nossas experiências, cultura e contexto podem e geralmente vão influenciar na nossa interpretação da Bíblia. A gente vai falar sobre o pressuposto aqui, ou seja, conhecimentos prévios que eu tenho que ter antes de chegar ao texto. Só que isso é um tanto perigoso, a gente precisa ter cautela. Por quê? Porque, dependendo dos pressupostos que a gente vai ter, a gente pode inserir no texto aquilo que o texto não está dizendo. E tudo nos influencia para isso. Se eu for rico, eu vou ler o texto de uma forma. Se eu for pobre, eu vou ler o texto de outra forma. Se eu for homem, eu vou ler o texto de uma forma. Se eu for mulher, eu vou ler de outra forma. Se eu for brasileiro, eu vou ler de uma forma. Se eu for do Oriente Médio, eu vou ler de outra forma. Porque toda a carga cultural, tudo aquilo, todas as minhas experiências de vida, meu conhecimento de vida, vão me influenciar na hora que eu for interpretar a Bíblia, na hora que eu for interpretar o texto. Isso aqui não tem como fugir. Todos nós passamos por isso. O que nós devemos fazer é lutar contra isso. Tá? Lutar contra os nossos pressupostos, para que a gente não possa inserir no texto aquilo que o texto não está dizendo. É o que a gente chama, no termo técnico, de exegese. O termo que a gente usa para extrair, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é exegese, que é tirar de dentro para fora. O contrário, tirar de fora e colocar dentro, é exegese. E é o que às vezes a gente acaba fazendo e vê muitos pregadores fazendo, que é inserido no texto aquilo que o texto não está dizendo. Então, muita cautela e muito cuidado com os pressupostos, com os conhecimentos prévios, tá bom? Na hora de chegar na interpretação da palavra de Deus. Só que existem alguns pressupostos que são fundamentais, tá? Estes aqui que a gente vai tratar são essenciais para a gente interpretar corretamente a palavra de Deus, tá? Nem todos os pressupostos são bons, alguns são ruins, alguns interferem, alguns vão acabar distorcendo o sentido do texto, mas outros são fundamentais. Então são estes que a gente vai tratar, ok? Primeiro pressuposto fundamental: crer que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, infalível. Esse é o primeiro pressuposto, a primeira coisa que a gente precisa crer, entender, ter em mente, antes de tudo, antes de ler a Bíblia, antes de interpretar a Bíblia. A gente precisa crer que ela é a palavra de Deus. E como é a palavra de Deus, ela não contém erros. Ela é inerrante, ela é infalível. Portanto, não possui erro nas Escrituras, porque ela provém de Deus, porque ela é palavra de Deus. Ok? Então a gente precisa crer nisso. Podemos duvidar da nossa interpretação ou de outros, mas nunca da veracidade da Escritura. O Espírito Santo preservou os autores para que não cometessem erros nos escritos. Isso aqui é importante. Eu devo estar sempre, constantemente, duvidando da minha própria interpretação ou da interpretação de outro. Não tem problema algum, tá? Então, será que é isso mesmo? Será que minha interpretação está correta? Será que o sentido do texto é este? Será que eu entendi? Eu vou estudar mais um pouco para ver se é isso mesmo. Será que o pregador interpretou dessa forma? Deixa eu ler aqui o texto, deixa eu entender o texto para ver se é isso. Não há problema algum, pelo contrário, você deve fazer isso. O que eu não posso duvidar é da veracidade das Escrituras. Você pode duvidar se a minha interpretação é verdadeira. Você pode achar que a minha interpretação é falsa. O que você não pode achar é que o texto contém erros. Ok? Então, a minha leitura dele pode conter erros, mas não quer dizer que o texto contém erros, contém contradições. Porque a palavra de Deus, ela é infalível e inerrante. A gente precisa crer nisso aqui. Porque foi inspirado pelo Espírito e o Espírito Santo preservou os autores para que eles não cometessem erros na hora de escrever. Isso aqui é importante. A gente vai se aprofundar mais nessa inspiração daqui a pouquinho, mas a priori a gente precisa compreender que o Espírito Santo quem guiou, quem inspirou os autores dos livros da Bíblia para que eles não cometessem erros na hora de escrever. Tá bom? Um movimento, irmão, chamado liberalismo teológico, que durou aí do século XVIII ao século XX,
ele relativizou a Bíblia, crendo que ela possuía erros. O método usado por eles é o histórico crítico. A partir do século XVIII, surgiu um movimento no meio protestante chamado teologia liberal, ou liberalismo teológico. Esse movimento foi fruto de alguns movimentos filosóficos, racionalismo, iluminismo. O que esses movimentos diziam? Aquilo que não for provado pela razão não pode ser crido. A gente precisa rejeitar, a gente precisa duvidar. Eu só posso crer naquilo que a gente consegue provar por meio da razão. E isso chegou no meio protestante. E aí surgiu o liberalismo teológico. Os teólogos liberais, eles tinham esse mesmo pensamento. Ou seja, tudo que eu leio na Bíblia, se há alguma coisa na Bíblia que eu não consigo provar por meio da razão e da lógica, eu preciso descartar. Então eles começaram a relativizar a Bíblia. Ou seja, dizer o que texto era verdadeiro e o que texto não era. O que era verdadeiro, o que não era. Que a Bíblia possuía erros. Por exemplo, milagre a gente consegue explicar pela razão? Não. O que os teólogos liberais faziam? É mito, é lenda. Os escritores colocaram isso aí. Não, Jesus não andou sobre as águas. Não, Jesus não multiplicou os pães. Inclusive, meu patrão esses dias trouxe uma interpretação, né, sobre a multiplicação dos pães, dizendo que, na verdade, quando Cristo pregou ali, que as pessoas viram que a multidão estava com fome, cada um, e viu que o menino, né, trouxe os seus pães e os peixes, a multidão se compadeceu e cada um começou a tirar do seu alforje o pão. Por isso que deu para a multidão. Isso, irmãos, é influência do liberalismo teológico. Porque não consegue provar pela razão os milagres. Então eles relativizam. Não, isso foi um mito, não foi bem assim. Isso foi uma lenda. A gente não pode crer totalmente nisto. O autor se deixou influenciar. E isso foi tão grave que começou a fazer os teólogos liberais a duvidar da ressurreição de Cristo. Porque realmente, como é que a gente prova pela razão que um homem morreu depois de 3 dias, ressuscitou, com o corpo glorificado, foi ao sul aos céus e não voltou a morrer? Como é que a gente explica que Deus se encarnou, se fez carne pela razão? Não tem como. Então os teólogos liberais traçavam uma série de teorias. Por exemplo, sobre a ressurreição de Jesus. Os teólogos liberais diziam: não, na verdade Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. Não foi uma ressurreição literal, real, mas ele ressuscitou no coração dos discípulos que estavam duvidosos, depois eles creram em Cristo. Então a gente percebe o perigo do liberalismo teológico. O método que eles usavam é o histórico crítico. O que é isso? Esse método é um tipo de abordagem que a gente tem para interpretar a Bíblia, tá? Isso a exegese nos ensina. O histórico crítico, o que ele diz? O método histórico crítico, que eu preciso analisar o texto para ver se aquele texto é verdadeiro, se aquilo tem base na história, se aquilo foi histórico, por isso histórico crítico. Será que Jesus andou sobre as águas? Será que isso foi histórico mesmo? Será que isso aconteceu ou foi uma lenda? Esse é o método histórico crítico. E os teólogos liberais diziam o seguinte, que o intérprete precisa chegar neutro ao texto das Escrituras, ou seja, sem nenhum conhecimento prévio, sem nenhum pressuposto. Só que, irmãos, isso é impossível. Porque se eu chego ao texto, como os teólogos liberais faziam, e eles diziam que chegavam neutros, mas eles já chegavam com um pressuposto que a Bíblia continha erros. Já é um pressuposto, já é um conhecimento prévio. Tá? Então, se eu chego na Bíblia crendo que a palavra de Deus não contém erros, ou se eu chego crendo que ela pode conter erros, de qualquer forma vai ser um pressuposto. Nenhum intérprete vai conseguir ser 100% neutro, não tem como. Então, ao invés de ficar com a descrença que a Bíblia, a crença que a Bíblia contém erros, eu prefiro ficar com a crença que a Bíblia é infalível, com o pressuposto que a Bíblia é infalível, tá bom? Segundo pressuposto fundamental, a gente viu que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém erros, é infalível, tudo bem. Mas como crer na veracidade das Escrituras
mais os originais, os chamados autógrafos. E aqui eu preciso gastar um tempo com vocês. Os livros que nós temos em nossa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, elas estão baseadas em manuscritos. O que é manuscritos? São cópias escritas à mão, por isso que manuscritos. Só que esses manuscritos não são os autógrafos, os originais. Como assim? Não é a carta que Paulo enviou aos romanos, que ele escreveu ou ditou para outro escrever. Não é a carta original. Os livros que nós temos, Gênesis, o Pentateuco, não são os livros originais que provavelmente foi Moisés que escreveu. Nós não temos nenhum original de nenhum livro da Bíblia. Nenhum livro, nenhuma carta, nenhuma epístola, nada. A gente não tem os originais. E aí surge a dúvida: tá bom, presbítero, eu creio que a palavra de Deus é inerrante e infalível, só que como é que a gente pode crer que que o que a gente tem hoje em mãos é real, é verdadeiro, não contém erros, se a gente não tem mais os originais? Se a gente não tem a carta que Deus, o Espírito Santo, inspirou Paulo a escrever aos romanos, aos colossenses, aos gálatas? Aqui é um ponto importante, irmãos, porque é um dos pontos que os céticos nos atacam. A gente precisa se preparar para isso. O que nós temos, na realidade hoje, como a gente não tem os originais, nós temos cópias das cópias, das cópias, das cópias. A imprensa só foi criada e inventada no século XV, por João Gutenberg. Antes disso, como é que cópias eram feitas? À mão, por isso o manuscrito. Ou seja, a gente não tem mais os originais da Bíblia, os autógrafos. O que é que a gente tem? Cópias das cópias das cópias. As pessoas iam pegavam, por exemplo, chegou a carta lá na igreja de Roma, eles viram na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, vamos copiar. Porque aquilo se desgastava, iria perder, era feito de couro de animal, ou então de papiro, que era um vegetal do Egito, e aquilo se desgastava e iria se perder. Não tinha como tirar xerox, não tinha como escanear, jogar no arquivo, né? Hoje é fácil. O que eles faziam? Copiava a mão. Só que as cópias também iriam se desgastar. Então eles faziam cópia da cópia, cópia da cópia, cópia da cópia. Então o que nós temos hoje são cópias. E aí pode surgir uma dúvida na sua mente: presbítero, esse negócio de copiar não dá certo. E se um escriba, um copista, errou na hora de copiar? Se ele cometeu erros, tá bom, eu creio que os originais são uma palavra inspirada por Deus, mas eu não creio que o Espírito Santo inspirou os copistas. E se eles erraram? E se eles cometeram erros? E agora? Então, eu não posso crer na Bíblia, eu não posso crer nas Escrituras. E eu preciso dizer a priori que realmente contém erros nessas cópias. E não são poucos, são muitos erros. Só que, não desanime, qual é a questão? Existem mais de 5.000 cópias de manuscritos só do Novo Testamento em grego. O tanto de material, o número de material, de cópias que a gente tem só do Novo Testamento são milhares, mais de 5.000. Então a gente tem muito material. E o que isso tem a ver, presbítero? Primeiro, alguns desses manuscritos foram escritos menos de 100 anos após os originais. Para efeito de comparação, há somente 7 cópias manuscritas dos escritos de Platão, escritas aproximadamente 1.200 anos após os originais. A pergunta que eu faço para vocês é: alguém duvida da existência de Platão? Alguém duvida da existência de Aristóteles? Escritores clássicos da Grécia, Homero, Heráclito? E todos esses autores têm algumas dezenas de cópias de manuscritos. Também a gente não tem originais deles, tem cópias, só que são algumas dezenas. Tem uns que nem uma dezena chega, menos de 10. Fora isso, a distância do original para as cópias de Platão é de 1.200 anos. Já no Novo Testamento, irmão, além de ter 5.000 cópias, é o manuscrito antigo que mais tem cópias.
é o livro antigo que mais tem cópias. Além disso, nós temos manuscritos que foram escritos 100 anos após os originais. A gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais cópias são feitas, o risco de ter erros aumenta. Não é verdade? Só que o Novo Testamento é algo especial, porque o número de manuscritos que nós temos, a informação que nós temos, o tanto de conteúdo que nós temos, é muito maior do que qualquer escrito antigo. Ok? Então, os céticos que duvidam da veracidade das escrituras não duvidam do que Platão falou, do que Aristóteles falou, né? É engraçado. Ok? A crítica textual é a ciência que busca reconstituir os textos originais. Tá, tudo bem, a gente tem esse tanto de material. Mais de 5.000 cópias só do Novo Testamento em grego, fora outras línguas. Há uma ciência chamada crítica textual. O que é que esses camaradas fazem, os manuscritologistas? Eles pegam estas cópias, estudam, analisam, para poder chegar ao mais próximo do original. Ok? Quando a crítica textual pegou estas cópias da Bíblia, eles descobriram que tinha erros, tinha diferenças de uma cópia para outra. É o que a gente chama de variantes. Um trecho que está em uma cópia e não está em outra, uma palavra que está em uma cópia e não está em outra. Só que como tem muito material, se torna mais fácil ver. Quando possui erros, detectar o erro. Vou dar um exemplo aqui prático. Imagine que só existisse uma cópia da Bíblia. Uma cópia de Marcos, do Evangelho de Marcos. Se o copista errou em alguma coisa, como é que os analistas iriam detectar que aquilo foi um erro e não estava no original? Era impossível. Ele ia comparar com o quê? Só que como nós temos mais de 5.000 só no Novo Testamento, fica mais fácil essa análise. E a maioria destas variantes são variantes sem qualquer valor. Não tem relevância, são irrelevantes. Por quê? São erros de cópias. São erros de por exemplo, em um está Cristo Jesus, em outra cópia está Jesus Cristo. Em outra, o copista acabou se atrapalhando, comeu uma letra, comeu uma palavra, escreveu a mesma linha, duplicou embaixo. Isso é fácil de se analisar e descobrir. Não, isso aqui foi um erro de um copista, não estava no original, vamos pegar outras cópias. Então, a maioria esmagadora das variantes que tem nas cópias são estas. Aí eu pergunto para vocês, isso interfere em alguma coisa? Lógico que não. Cristo Jesus Cristo, tem um erro de comer uma palavra, não tem problema, outra cópia vai ter a palavra para completar. Ok? Só que existem algumas variantes mais graves, mais complexas. Vamos ver um exemplo? Vejamos um exemplo de uma variante textual. 1 João capítulo 5, do verso 7 ao verso 8. Na NVI, por sinal é uma versão muito boa, eu recomendo, nova versão internacional, diz assim o texto: há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Já na Almeida Revista e Corrigida, que é geralmente a versão que a gente usa, diz assim: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e estes três são os que testificam na terra. Que diferença, né? Que diferença. A parte na Almeida Revista Corrigida, que fala sobre os três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um, não tem NVI. Por que isso? E se você já, quando foi ler o texto, comparou com outras versões, outras traduções, você provavelmente já percebeu alguma coisa assim. Eu só trouxe um exemplo aqui de vários. Por que isso? Por causa das cópias. Algumas cópias possuem aquele verso 7 daquele jeito, e outras cópias não possuem. Então, dependendo da comissão que irá traduzir a Bíblia, eles escolhem uma fonte de cópias ou outra. Ok? Então, uma fonte de cópias possui estes versos da Almeida Revista Corrigida, outras fontes
outros grupos de cópias não possuem. Só que aqui está um ponto interessante. As outras variantes que eu citei não interferem em nada na interpretação, em nada no texto. Só que aqui está tocando em uma doutrina fundamental, que é a doutrina da Trindade. E aí, presbítero, e se no original não tinha esse verso 7 que está na Almeida Revista Corrigida? Eu pergunto a vocês, a gente depende apenas desse verso para provar a Trindade nas Escrituras? Não. Nenhuma doutrina fundamental das Escrituras depende de um versículo apenas. Então, mesmo que não esteja no original, não estivesse nos originais, esse verso 7 e 8 da Almeida Revista Corrigida não vai interferir em doutrina alguma fundamental das Escrituras. Percebe? Só que a gente precisa desse conhecimento para a gente não ficar confuso na hora de comparar as versões, tá bom? Terceiro pressuposto. Existe um grande distanciamento entre o nosso contexto, entre o contexto bíblico e o nosso. Isso é uma coisa importantíssima, irmãos. Às vezes a gente acha que a Bíblia foi escrita no interior do Nordeste, no século passado, e a gente, por pensar assim, a gente comete erros na hora de interpretar as Escrituras. A gente precisa entender que o nosso contexto é totalmente diferente do contexto das épocas bíblicas. É um distanciamento enorme, muito grande. E quais são esses distanciamentos? Distanciamento geográfico, distanciamento histórico, e aí inclui cultural e sociopolítico, e o distanciamento linguístico. Distanciamento geográfico. A Bíblia ela foi escrita no Antigo Oriente. Os autores da Bíblia pertenciam ao Antigo Oriente, do outro lado do mundo. Nós estamos no Ocidente, estamos na América do Sul. Então a gente precisa entender isso. Há um distanciamento absurdo entre o nosso contexto geográfico e o contexto geográfico na qual a Bíblia foi escrita. Ok? Portanto, quando a Bíblia fala de Nazaré, ela não está falando de Nazaré das farinhas. E quando a Bíblia fala de Belém, não é Belém do Pará. Tá bom? Não foi no Brasil que a Bíblia foi escrita. Segundo, distanciamento histórico. E aí inclui cultural e sociopolítico. Eu coloquei até uma figura aqui para as mulheres com um véu. Por quê, irmãos? A cultura dos tempos bíblicos é totalmente diferente da nossa cultura. O período histórico que a Bíblia foi escrita é totalmente diferente do nosso período histórico, de onde nós estamos. O último livro da Bíblia, ela foi escrito no finalzinho do século I. Então já tem quase 2000 anos. Olha o distanciamento que nós temos. Então, existiam aspectos culturais, relações entre a sociedade, relação política, o governo, era totalmente diferente daquilo que a gente convive hoje. Se a gente não entender isso e internalizar isso antes de interpretar a Bíblia, a gente vai cometer erros. Se a gente lê a Bíblia pensando no nosso contexto cultural, geográfico, sociopolítico, a gente vai cometer erros, inevitavelmente. Um exemplo, aquelas mulheres. Se a gente não entender a cultura da época de Paulo, que os gregos e também os judeus, as mulheres gregas e judias, usavam um véu na cabeça, como sinal de submissão ao seu pai ou ao seu marido, ou seja, era algo honroso. Uma mulher sair com véu, sem véu na rua era algo extremamente desonroso. Se a gente não entender a cultura da época, a gente vai querer que as mulheres do século XXI no Brasil usem véu também. É o que algumas igrejas fazem. Dizem que é doutrina que a mulher tem que usar o véu, porque não compreende o contexto cultural. Por que Paulo orientou a igreja de Corinto, as mulheres da igreja de Corinto, a usar o véu? Porque a mulher sem véu era sinal de desonra. Imagine os ímpios vendo as crentes andando sem véu, lá a mulher desonrada. Esse cristianismo é fajuto, as mulheres todas desonradas, não é submissa aos maridos.
não é submissa aos pais. Você percebe o escândalo que ia ser? Por isso que Paulo orienta, não olhe sem véu, coloque o véu. Só que se a gente não compreende isto, a gente vai incorrer em erros, a gente vai querer aplicar isso aos nossos dias. E para que eu compreenda isso, eu preciso buscar, eu preciso ler materiais, eu preciso buscar obras, para que me ajude a entender isso. Ok? O terceiro distanciamento que eu coloquei ali é o distanciamento linguístico. Irmãos, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita majoritariamente em hebraico, no Antigo Testamento, na parte em aramaico, e o grego todo e o Novo Testamento todo em grego. Isso, irmãos, faz uma grande diferença, porque há expressões idiomáticas, expressões do idioma que nós não usamos. Então a gente precisa compreender que a Bíblia não foi escrita no nosso idioma. Ela não usa expressões que nós usamos. Ela usa expressões do seu idioma, do seu contexto linguístico, do idioma da sua época. Ok? A formatação dos escritos, a gramática usada não é gramática portuguesa. Tá? Então a gente precisa compreender que há um distanciamento linguístico. Ok? Por exemplo, expressões que a gente usa aqui, né? Então é mais fácil ver vaca voar do que fulano pagar o dinheiro que deve. Rapaz, a vaca foi pro prédio. Está mais fácil galinha nascer dente. Se você traduz isso literalmente para um outro contexto, um outro idioma, eles não vão entender nada. Galinha nascer dente. A vaca foi pro prédio. Porque eles vão levar no literal. Porque eles não entendem os nossos ditados. E a Bíblia usa expressões idiomáticas que a gente precisa compreender, que faz parte daquele contexto. Então a gente precisa mergulhar naquele contexto para que depois a gente possa aplicar para o nosso contexto. Tem gente que faz o contrário. Ele não mergulha no contexto da Bíblia, já vai para o nosso contexto e aí vai cometer erros, vai incorrer em erros na hora de interpretar. Ok? Eu coloquei até uma figura ali de um escrito, de uma grafia grega, que o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Ok? Uma citação aqui de Michael Gordon. A Bíblia é o trabalho de muitas pessoas, escrita durante um período de mais de 1000 anos, em muitas situações históricas, específicas e diversas. O que Gordon está dizendo? A Bíblia não foi escrita na mesma época, todos os livros. Houve um período de mais de 1000 anos entre o primeiro escrito e o último, o primeiro livro e o último. E cada autor participou e fez parte do seu contexto histórico. E estes contextos são diversos. A época que Moisés escreveu o Pentateuco não é a mesma época que Paulo escreveu suas cartas. Não é a mesma época que os evangelistas escreveram os evangelhos de Jesus Cristo. Tá? Então, cada um está inserido no seu contexto histórico. A gente precisa entender o que estava acontecendo naquela época. Qual o período histórico? Qual foi o ano? Qual era a cultura daquela época? Para que a gente possa compreender, interpretar corretamente as escrituras, ok? Quarto pressuposto. A Bíblia, ela é tanto divina quanto humana. Não me chame de herege, calma. Fica até o fim. A gente precisa entender isso aqui, irmãos. Que a Bíblia, ela é ao mesmo tempo de autoria divina e humana. Ok? Vamos explicar isso melhor. Ela é humana porque Deus não anulou o conhecimento e personalidade dos autores. Exemplos, nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, cada autor escreveu a partir da sua perspectiva. Por isso que precisamos estudar. Ou seja, irmãos, quando Lucas foi escrever o seu evangelho, Deus não tomou a sua consciência, de modo que ele entrou em transe e ele só escreveu um conhecimento e uma linguagem que vinha do céu. Não! Quando Lucas escreveu, quando Mateus escreveu, quando Paulo escreveu, eles usaram os seus conhecimentos, o que eles sabiam da sua época, o seu contexto cultural, a sua personalidade. Deus não tirou a personalidade dos autores bíblicos. Isso é psicografia, isso é espiritismo, né? Chico Xavier recebe o espírito e escreve. Não é, a Bíblia não foi assim. A Bíblia não foi psicografada, irmãos. A gente precisa ter cuidado. Eles não entraram em transe, eles estavam conscientes
atual, ou ia usar o conhecimento há 2000 anos atrás, ou há 2000 anos na frente, que eu nem sabia. Eu ia usar o conhecimento que eu tenho hoje, a minha visão de mundo, a minha personalidade, o meu estilo de escrever. Cada um tem um estilo de escrever. De vez em quando, eu e o pastor Antes coloco os textos lá nas redes sociais, né, com conteúdo bíblico e teológico. Se você pegar os dois, são estilos diferentes. Não é a mesma coisa. Você vai perceber que tem palavras que eu sempre uso, tem palavras que ele sempre usa, porque o estilo dele é o meu estilo. A mesma coisa dos escritores bíblicos. Deus não tirou a personalidade deles. Ok? Então, já que a Bíblia também é de origem humana, o que a gente precisa fazer? Estudar. Se aprofundar. Então, presbítero, para eu entender a ideia da Bíblia, não é necessário só eu orar? Não. Eu preciso estudar. Geralmente, irmãos, e pelo menos comigo nunca aconteceu. O Espírito Santo nunca me revelou o contexto histórico de Paulo, o contexto histórico de Jesus, o contexto cultural. A mim, o Espírito Santo nunca revelou. Para eu descobrir que as mulheres usavam, porque as mulheres usavam o véu na época de Paulo, eu precisei ler, eu precisei buscar. O Espírito Santo me revelou. Se ele revela você, também. Geralmente não. Comigo não acontece. O que eu preciso fazer? Estudar. Só que a Bíblia também é divina. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem inspirou os autores e os preservou para que não cometessem erros nos seus escritos. Por isso que precisamos orar. Calma que agora eu vou ser espiritual. Eu estava carnal, agora eu vou ser mais um pouco espiritual. A gente também não pode crer que a Bíblia é totalmente de origem humana. São dois perigos: achar que ela é totalmente divina, não tem parte humana, e achar que ela é totalmente humana, não tem parte divina. E qual é a parte divina da Bíblia? O Espírito Santo inspirou os autores a escreverem o que eles escreveram. Ou seja, eles escreveram, o Espírito Santo queria que eles escrevessem. E na hora deles escreverem, o Espírito Santo preservou a mente deles para que eles não cometessem erros. Não é? Preste atenção no que eu estou dizendo. O Espírito Santo preservou os autores na hora de escrever. Não é que eles não cometeram erros, pecados, falhas. Na hora de escrever, eles não cometeram erros, equívocos. Não, a história não foi bem assim, eu entendi errado, eu vi, não lembro direito. Isso não aconteceu. Por quê? Aí que está o sobrenatural da Bíblia e o que diferencia ela de todos os livros. A primeira parte, a Bíblia, da primeira parte, a origem humana, ela é a mesma coisa que qualquer livro que a gente conhece. Só que a segunda parte é o que faz a Bíblia ser singular. Porque o Espírito Santo preservou para que eles não cometessem nenhum tipo de erro. Ok? Só voltando aqui, que uma coisa importante que eu esqueci de falar, sobre os sinóticos que cada um escreve a partir da sua perspectiva. Deixa eu dar um exemplo. Você vai ver que por isso que são chamados de sinóticos, né? Porque tem textos paralelos, textos iguais. Só que você vai ver que nunca é a mesma coisa. O texto que fala de Mateus não é o mesmo que fala de Lucas, tem detalhes diferentes. E algumas vezes, detalhes que é uma aparente contradição. Exemplo, na cura do servo do centurião em Cafarnaum, Mateus disse que o centurião foi até Jesus e pediu para que ele curasse o seu servo. Lucas vai dizer que o centurião não teve coragem, não se achou digno de ir até Jesus e mandou líderes religiosos falar com Jesus. O que o crítico pega? Pega isso aqui, é o prato cheio, né? Aqui é a contradição. O centurião foi ou não foi? É porque não entende a parte humana da Bíblia. Cada um escreveu a partir da sua perspectiva. A perspectiva de Lucas, o objetivo de Lucas ao escrever o seu livro não era o mesmo de Mateus. Lucas escreveu mais para gregos, para gentios, perdão, povos não judeus. E já Mateus escreveu mais para judeus. Você precisa entender a audiência, o destinatário daqueles livros, quem os autores queriam atingir e as perspectivas que eles usavam. Ok? Aqui, eu lembro de uma citação de João Calvino, que ele dizia nessa área da interpretação: orare et labutare. Significa oração e labuta. Ou seja, para interpretar a Bíblia eu preciso de quê? Orar e trabalhar e estudar. Eu preciso orar para que o Espírito Santo também me direcione, me oriente. E para que eu creia naquilo que eu estou lendo. E eu preciso estudar, porque
porque eu preciso entender o contexto dos autores. Uma citação aqui de Franco Ferreira, pastor e teólogo brasileiro, ele diz assim: Deus usou suas personalidades individuais, os autores, para registrarem sem erro a revelação de Deus ao homem. Em outras palavras, os autores das Escrituras estiveram sempre sob o controle soberano de Deus. É por isso que eu creio na infalibilidade das Escrituras, porque o Espírito Santo esteja a todo momento vigiando, cuidando, preservando, para que os autores da Bíblia não cometessem erro algum. Amém? Portanto, a Bíblia ela é tanto divina quanto humana. Portanto, a gente precisa orar e estudar para que possamos compreender corretamente. Quinto pressuposto: o texto quer dizer o que o autor quis dizer. O texto que nós lemos na Bíblia, irmãos, o sentido dele é o que o autor quis dizer, não o que eu quero que ele diga, não o que eu acho que ele diga, não o sentido novo que eu possa aplicar ao texto, é o que o autor quis dizer. Portanto, eu preciso buscar o sentido que o autor quis trazer para o texto, na hora que ele escreveu. Ok? Precisamos buscar o sentido original do texto. É o trabalho da exegese. Ou seja, é a tentativa de escutar ou ler a palavra do mesmo modo dos destinatários originais. Irmãos, o sentido que a palavra de Deus tem para mim é o mesmo que ela teve para os leitores e ouvintes originais. Eu não posso achar que não. Paulo escreveu isso aqui para a igreja de Colossos, mas foi para aquela época, para os ouvintes daquela época. Para mim tem outro sentido. O Espírito Santo revela para mim outro sentido na palavra de Deus. Não, é o mesmo sentido. Portanto, a gente precisa buscar o sentido original, o sentido primário. Ok? Para que a gente possa ouvir e ler da mesma forma que os destinatários originais. A menos que façamos isso, corremos um grande risco de errarmos na aplicação hermenêutica, trazer para aplicar para as nossas vidas, interpretar para o nosso contexto atual. A menos que façamos isso, corremos um grande risco de errarmos na aplicação da Bíblia para os nossos dias. Sem a gente entender primeiro o sentido original, irmãos, a gente vai incorrer em erros. A gente vai aplicar a palavra de Deus de forma errada, de forma incorreta. Eu quero saber, qual é a intenção de Marcos, qual é a intenção de João quando escreveu para a igreja. Eu quero saber o que a Bíblia fala para mim, o que Deus está falando para mim. Mas Deus está falando para mim a mesma coisa que Ele falou para o povo daquela época. É o mesmo sentido. Senão a gente distorce a palavra de Deus. Ok? Uma citação aqui de Gordon Fee, famoso estudioso especialista do Novo Testamento. Queremos saber o que a Bíblia significa para nós. E isso é certo. Claro, eu quero saber o que a Bíblia significa para mim. No entanto, não podemos fazê-la significar o que nos agrada e depois dar os créditos ao Espírito Santo. Tem um monte de pregador fazendo isso. O Espírito Santo não pode contradizer a si mesmo, afinal, foi ele que inspirou a intenção original. Assim, a ajuda do Espírito é nos conduzir à descoberta da intenção original e nos orientar nos momentos que procuramos fielmente aplicar o significado da nossa própria realidade. Eu não posso fazer o Espírito Santo se contradizer. Como é que eu posso dizer que o Espírito Santo me revelou um sentido aqui no texto que é diferente do sentido original? O Espírito Santo está se contradizendo? Se o Espírito Santo inspirou o autor a falar daquela forma, naquele sentido daquela época, é porque era aquilo que ele queria falar. E é a mesma coisa que ele quer falar para mim. Lógico que é importante a aplicação para os nossos dias. Porque daqui a pouco a gente vai falar, não, o que significou naquela época, o que Paulo queria falar, o que João queria falar, o contexto cultural, o contexto histórico, contexto. Sim, e o que isso tem a ver para mim? O que vai mudar isso na minha vida? Claro que a gente precisa aplicar na nossa vida. Só que isso tem que ser o mesmo sentido, irmãos. Ok? E o Espírito Santo vai me iluminar. Eu não tenho mais a inspiração que os autores bíblicos tiveram. Ok? Eu não tenho. O que eu tenho hoje é uma iluminação do Espírito Santo para entender o que foi escrito. Como assim eu não tenho inspiração? Eu não tenho inspiração do Espírito, não tenho
autoridade para criar novas doutrinas. Ok? Portanto, o Espírito Santo ele vai me direcionar a entender o que ele disse, o que ele inspirou o autor naquela época, para que eu possa aplicar na minha vida. Entende? Vamos para um exemplo, para ficar mais prático. Isso aqui, irmãos, eu acredito que alguns de vocês já usaram, eu provavelmente já devo ter usado também. Então, a intenção aqui não é criticar, não é condenar você, mas é que possamos aprender, ok? Jeremias 18, do verso 1 ao 3. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Pergunta: quem já ouviu aquela pregação dizendo, aplicando: levanta-te e desce a casa do oleiro, e desce a casa do oleiro? Você precisa descer a casa do oleiro. Você precisa orar ao Senhor. Você precisa se humilhar na presença do Senhor. Assim como Jeremias desceu na casa do oleiro, você precisa descer na casa do oleiro nesta noite. Eu já devo ter usado isso também, irmãos. Não estou aqui para ficar condenando, contando ninguém. A pergunta que eu faço para vocês é: essa foi a intenção de Jeremias quando ele escreveu isso? Aí a gente vai ler o contexto geográfico, o contexto histórico. Vai ver que as olarias em Jerusalém ficavam numa região baixa. Por isso que Deus disse: desce a casa do oleiro, porque as olarias ficavam na região baixa. Ah, presbítero, mas peraí, tudo bem, essa é a interpretação, mas a aplicação pode ser diferente. Irmãos, se a sua interpretação estiver errada, a sua aplicação vai estar errada consequentemente. Eu não posso aplicar o sentido do texto, porque o texto não está dizendo. Como é que eu posso dizer que o texto está dizendo de oração aqui, se o texto não está dizendo de oração? Eu posso usar outros textos para falar de oração. Eu posso usar outros textos para falar de se humilhar diante de Deus, mas não é esse. Não é esse o sentido do texto. Ok? Um outro exemplo que eu vi um pregador pregou na nossa igreja esses dias. Aquele texto de Atos 3, que diz que Pedro e João subiu ao templo para orar, estavam coxos, né, pedindo esmola, e aí eles disseram: a gente não tem prata nem ouro, mas o que tem nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. Olha o que o pregador trouxe. Eles estavam subindo, porque o texto diz que eles estavam subindo ao templo. Só que eles disseram que não tinha dinheiro. Ou seja, para subir, eu não preciso ter dinheiro. Eu não preciso pagar, porque alguém já pagou por mim o preço na cruz do Calvário. Portanto, eu não preciso de dinheiro para poder subir. Quem pode adorar dá glória. Não tem como dar glória não, pastor. Não, deixa eu ficar quieto, não tem como dar glória. Acho que é interessante colocar esse cenário da nossa música. A gente está dentro daquele período de alegorizar o texto. Exatamente. Tem demais isso. Exatamente. Eu vou entrar um pouquinho bem rapidinho sobre isso. Deixa eu só encerrar isso aqui. E aí, pô, eu fiquei assim. E ele na hora de pregar: isso aqui você não acha no Google, não. Isso aqui é pérola do Espírito Santo. Tá? Eu falei: claro que não acha no Google, isso não existe. O texto não está dizendo isso. O que Lucas está dizendo, irmão? Simplesmente que João e Pedro estavam subindo, porque o templo ficava na região alta, eles estavam subindo para o templo. Geografia, é só entender onde o templo está. Aí ele foi dizendo que para subir não precisa. Claro, é verdade o que ele falou, para eu ir para o céu eu não preciso pagar nada, porque Cristo pagou. Só que o texto está dizendo isso? Não. Né? E aí fez aquela pompa: isso aqui é pérola. Muito cuidado com esse negócio de pérola. Revelação do texto. Geralmente é o que o texto quer dizer. Você quer ver um exemplo? Quantas vezes você sai da igreja falando assim: rapaz, onde é que o pregador viu aquilo no texto? Eu tenho 40 anos de crente, leio a Bíblia todo dia, nunca consegui ver aquilo no texto e o pregador conseguiu enxergar. Sabe o que ele enxergou? Porque não está no texto. Simples. Eu preguei quinta-feira na parábola do bom samaritano. Eu trouxe a interpretação de Agostinho. Meu irmão, não é Lion, não. É Agostinho, um dos maiores teólogos da Idade Média. O camarada é tão bom que ele é usado por protestante, católico, espírita, na filosofia, na psicologia, até usa ele, crente usa ele, o camarada é bom. Ele trouxe uma interpretação alegórica da parábola do bom samaritano, que para cada elemento da parábola ele trouxe uma coisa. Para você ter uma ideia, para resumir, ele disse que o animal que o bom samaritano coloca o ferido significava a carne da encarnação de Jesus. Que o bom samaritano simbolizava Jesus Cristo. A pergunta é:
Vamos ler o contexto? O que Jesus queria dizer? O que levou Jesus a falar isso? Como o perito da lei que perguntou: quem é o meu próximo? Aí Jesus responde com uma parábola. Então, é muito cuidado com a alegoria. Houve uma escola, chamada Escola de Alexandria, que alguns teólogos dessa escola diziam que no mesmo texto, a gente podia encontrar 3 ou 4 sentidos no mesmo texto. Sentido literal, sentido simbólico, sentido alegórico, tal, sentido espiritual, no mesmo texto. Esse é o perigo. A gente precisa ter cuidado. A alegorização. Qual é o sentido do texto? Não é o que eu quero que ele diga. Então, e as pessoas usam de, não é aplicação. Não, meu irmão, a aplicação tem que ser baseada na interpretação. Senão vai estar errada a aplicação também. Ok? Então, muito cuidado com o negócio de pérola. Muito cuidado com esse negócio de pérola. Deixa eu achar uma pérola no texto. Eu quero achar uma coisa no texto aqui que ninguém nunca achou. Você vai errar. Você vai distorcer o texto. Ok? Sexto pressuposto: não podemos nos faltar completamente nos títulos que estão em nossas Bíblias. Irmãos, os títulos que nós temos nas nossas versões, está lá, a multiplicação, a maravilhosa multiplicação, Jesus anda sobre as águas. Aquilo ali não estava nos originais e também não estão nas cópias. Quem acrescentou isso foram as editoras, para poder facilitar a nossa leitura. E eu não estou criticando aqui, não. É algo bom, né? A gente, por exemplo, quero achar um texto de Jesus andando sobre as águas. Você vai no título e você acha. Isso é ótimo. Facilitou para a gente. Eu não quero execrar aqui o trabalho dos editores. Jamais. Só que a gente precisa entender que isso não foi inspirado pelo Espírito Santo, os títulos. E a gente não pode se basear totalmente, confiar 100% nos títulos. Ou seja, não, se o título está dizendo que é isso aqui, eu já vou ler o texto pressupondo o título. Porque esses títulos podem errar. Ela não é inspirada, ela não é infalível. O que é infalível é o texto. Ok? Então, o título me ajuda, tudo, mas eu não posso me pautar completamente nele, senão eu posso incorrer em erros. Ok? Esses títulos não estavam originais nem nas cópias, já disse, né? Portanto, não são inspirados. Os títulos são colocados pelas editoras a fim de facilitar a leitura. Porém, deve haver cautela. Não podemos nos basear nisso para a tarefa da interpretação. A mesma coisa se aplica às divisões em capítulos e versículos. Irmãos, os originais, as cópias, não estão divididas nem em capítulos nem em versículos. Ela está de maneira linear, de carreirinha. Não tinha essa divisão. Essa divisão foi inserida posteriormente para facilitar. E realmente, podem dizer, foi um trabalho magnífico. Pense aí, irmão. Vou pregar em Isaías. Abre a tua Bíblia aí em Isaías. Sobre o servo sofredor, Isaías 53, né? Tem capítulo que fala de Cristo que levou a nossa iniquidade, as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras foram saradas. Sabe, imagina se não tivesse capítulo. Vai folheando aí, crente. Vai. Achou? Calma, vai chegar. Então, facilita, lógico que facilita. Eu já falo, Isaías 53, você já vai em cima. Só que essa divisão não é inspirada pelo Espírito Santo, portanto não é infalível. E às vezes não está dividida de maneira legal. Vou dar um exemplo. Sobre a grande nuvem de testemunha que nos rodeia. Quem já achou aqui que a nuvem de testemunhas são os ímpios? Levanta a mão. Eu estou levantando a minha porque eu já achei. A grande nuvem que fala lá, né? Visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, né? Larguemos o pecado que ele perto nos rodeia. Quem já achou que a nuvem de testemunhas são os ímpios? Ó, cuidado, você não escandalizar. Há uma grande nuvem de testemunhas me rodeando. Por quê? Porque isso está no capítulo 12 de Hebreus. Só que este versículo é uma continuação do capítulo 11. Estava falando dos heróis da fé. Tanto que a primeira palavra é portanto, e portanto é uma conclusão do raciocínio. Só que como está no capítulo 12, a gente acha que o autor já está falando de outra coisa, mas não, ele está concluindo. E qual é a grande nuvem de testemunhas? Os heróis da fé. São os exemplos que a gente deve nos espelhar. São a nuvem de testemunhas do capítulo 11. Só que por causa da divisão que não ficou muito legal, não era para ir para o capítulo 12, era para permanecer no capítulo 11, a gente pode incorrer em erros. Portanto, a gente não pode se basear em divisão de capítulo e versículo.
Ok? Quando é que o autor termina um argumento, um raciocínio e começa outro, não se baseie pelo versículo, pela divisão. Leia, estude, leia novamente, que você vai perceber quando é que o autor muda de assunto. Ok? Sétimo pressuposto fundamental. Precisamos valorizar a tradição cristã, ou seja, os credos, confissões, as obras teológicas. Coloquei algumas fotos ali de João Calvino, Agostinho, Lutero. Eu peguei no Facebook deles, na época eles colocaram no perfil, e aí eu colei ali, né? Não? Tá bom. Então, irmãos, a gente precisa valorizar a tradição cristã. O que significa a tradição cristã? São as obras que estes teólogos e homens de Deus desenvolveram durante a história. A gente precisa entender a importância, e é de grande importância, os credos, as confissões, as obras teológicas, o que as igrejas se reuniram nos seus concílios e escreveram, suas confissões de fé, nós cremos nisso. Nós precisamos valorizar, porque isso nos ajuda a entender as Escrituras. Ok? Sola Escritura não é muda Escritura. Sola Escritura é um lema, foi um dos pilares da Reforma Protestante. Significa somente a Escritura. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana dizia que a tradição, obras teológicas, credos, confissões, a igreja, o Papa, tinha a mesma autoridade da Bíblia. Por isso que você se pergunta, mas tanta doutrina da Igreja Católica que não tem fundamento algum nas Escrituras, como é que eles podem crer nisso? Porque para eles, o Papa tem a mesma autoridade. Quando o Papa fala uma doutrina nova, eles creem e seguem como se estivesse na Bíblia, porque eles creem que isso é a continuação da revelação bíblica. O que é que os reformadores a partir do Lutero fizeram? Não, só a Escritura. A autoridade maior, final, infalível, são as Escrituras, e nada pode se comparar às Escrituras. Só que a gente não pode confundir só a Escritura com nuda Escritura. O que significa nuda Escritura? Escritura é desacompanhada. Usando uma frase comum aqui, somente a Escritura, mas não a Escritura sozinha. Por que, irmãos? Precisamos beber da fonte de grandes expoentes da história da igreja. Eles nos ajudam a interpretar e compreender as Escrituras. Não é que a obra de João Calvino, de Lutero, de Agostinho, de tantos teólogos, pais da igreja, não é que eles têm a mesma autoridade na Bíblia. Não é que é infalível igual a Bíblia, de maneira nenhuma. Eu não posso crer nas obras e confiar 100%, assim como eu confio nas Escrituras. Só que o trabalho destes homens de Deus nos ajuda a compreender as Escrituras, a interpretar as Escrituras. Muitos destes homens dedicaram a sua vida toda para estudar, para ensinar, para pregar a palavra de Deus. A gente não pode rejeitar, irmãos. Eu quero saber o que João Calvino isso. Eu não quero saber o que Lutero isso. Eu quero saber a Bíblia, a palavra de Deus. De vez em quando eu vejo umas postagens assim, né? De uns amigos. Eu estou lendo um livro tal, diga aí no seu comentário o que você está lendo. Aí a pessoa falando, estou lendo um livro tal, lendo um livro tal. Aí sempre tem aquele, eu estou lendo a Bíblia, eu só leio a Bíblia. Aí tem aquelas perguntas no Instagram, né? Me indique um livro para ler. Aí me fala, livro tal. Aí o outro, a Bíblia. Por que? Mas você fala, não, mas ele está certo. Mas a intenção que está por detrás, a gente sabe, é dizer o seguinte, eu não preciso de obra teológica. Eu não preciso de livros humanos. Eu só preciso da Bíblia. Aí você pega um texto complexo, por exemplo, Paulo diz, o que se fará pelos que se batizam pelos mortos? Aí você dá para um camarada desse que não vai estudar obra teológica, não vai estudar contexto histórico, não vai estudar contexto cultural. Pode orar o dia todo, ele vai entender um texto desse? Não vai, porque é complexo. Porque é difícil, é complicado. Portanto, a gente não pode rejeitar as obras da tradição cristã, do que a igreja desenvolveu até hoje. Senão a gente vai achar que o Espírito Santo só ilumina a nossa mente. E só a gente tem iluminação do Espírito Santo para nos guiar na interpretação. O que os homens desenvolveram? A gente vai rejeitar o que a igreja desenvolveu. Engraçado, a gente tem um canal que a gente faz review de livros, sugestões de livros e receber vários comentários. Indica tantos livros, mas não indica a falou da Bíblia.
Indicação de livro para entender a Bíblia. O final é sempre entender a Bíblia, o final é sempre para compreender as Escrituras. Esses livros são ferramentas para a gente compreender as Escrituras. Eu quero compreender o pensamento de Lutero para entender como é que ele entendeu as Escrituras. Aí eu vejo, não, peraí, Lutero não é vacilado, Lutero tem muita vacilada, né? Como os outros teólogos, como a gente vacila, a nossa teologia não é perfeita. Quem tem teologia perfeita aqui? É igual, eu acho que eu antes queria fazer uma pergunta dessa do professor esses dias. Então, eles erraram, claro, irmãos, mas a gente não pode rejeitar. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a Bíblia é a autoridade primeira e final. Ela é a única regra para a vida de fé e prática. Quando eu pego o pensamento de Agostinho, de Tertuliano, quando eu pego o pensamento de teólogos da Reforma, Lutero, Zwinglio, né, Jacó Armínio, quando eu pego teólogos atuais, de Carson, do Brasil, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Franco Ferreira, que sou fã, gosto muito, mas quando eu pego o pensamento desses camaradas e eu comparo com a Bíblia, qual é a autoridade primeira e final? Da Bíblia. Portanto, se alguma coisa não fecha com a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Então, para fulano aqui deu uma escorregada. Isso aqui eu não concordo, não. Isso não quer dizer que ele é herege, que ele, não posso ler mais nada dele. Ele simplesmente, eu não concordo com aquilo que ele disse. Porque a autoridade primeira e última é a Bíblia. Eu sempre tenho que comparar os pensamentos dos teólogos à Bíblia. Analisar a partir da Bíblia. Ok? Porque ela é a autoridade primeira e final. Ela é a única regra infalível de fé. João Calvino não foi infalível, Lutero não foi infalível, Agostinho não foi infalível. Apenas as Escrituras são infalíveis. Ok? Trazer uma citação aqui de Michael Corman. Seria um erro, entretanto, pensar que somos a primeira ou a única pessoa a levantar questões sobre o texto bíblico ao procurarmos analisá-lo e nos envolver nele cuidadosamente. O leitor isolado não é um exegeta bíblico ideal. A gente acha que não, eu preciso, porque eu sou o primeiro a entender esse texto, a querer buscar o significado desse texto, eu não preciso saber o que é que fulano falou. E aí Michael Gorman diz que o exegeta, o intérprete isolado, não é o ideal. Esse negócio de interpretar, cada um interpreta do jeito que quiser. Não, você interpreta do seu jeito, interpreta do jeito. A Bíblia só tem uma interpretação, irmãos. Eu posso estar errado na minha, mas ela só tem uma. Não é negócio, pastor fulano interpreta de um jeito, pastor outro interpreta de outro, está todo mundo bem, glória a Deus, vamos levantar para você e glorificar. Não, só há um sentido no texto, ok? Para finalizar, vou trazer aqui algumas indicações literárias, ok? Estamos chegando ao final dessa primeira parte. Eu gostaria de trazer duas indicações na área de interpretação bíblica, de hermenêutica, de exegese. O pastor Antes vai se aprofundar mais nessas áreas, vai trazer mais exemplos práticos, ok? Mas eu quero trazer duas indicações para você. A primeira é uma obra de Gordon Fee e Douglas Stuart, Entendes o que lês. Esse livro é sensacional, é muito bom, ok? Se você nunca, se você não tem nenhum contato na área de interpretação bíblica, nunca teve um contato nos estudos dessa área, eu indico primeiro isso. Linguagem simples, é espetacular esse livro. A segunda indicação é de Michael Gorman, Introdução à Exegese Bíblica. Esse é um pouco mais aprofundado, um pouco mais complexo, por isso que eu disse. Eu indico primeiro aquele, se você nunca teve contato, e em segundo lugar, se você já tem um contato, se você já tem um conhecimento, conhecimento básico sobre interpretação, você também já pode ir para a introdução à exegese bíblica. Vai ser muito bom, ele traz algumas abordagens, como abordar o texto, métodos para abordar o texto, que é o trabalho da exegese, ok? Então, que você possa guardar, ok, tudo aquilo que a gente tratou aqui nesta noite, esses pressupostos que são fundamentais para que possamos compreender as Escrituras, para que possamos entender as Escrituras corretamente, ok? Eu preciso me dedicar, eu preciso estudar, principalmente aquele que prega. Por quê, irmãos? Se eu não prego e eu entender o texto errado, no máximo eu vou estar me orientando, vou estar tendo uma orientação errada. Ou outra pessoa que eu conversar, um colega. Mas se eu prego e interpreto o texto errado, além de eu estar andando errado, eu vou fazer outras pessoas andarem errado. Ok? Portanto, a gente precisa se dedicar. Tá bom? Nós teremos um intervalo agora, 15 minutos, 15 a 20 minutos. Né? A gente vai ter um lanchinho aí, um coffee break.
para a gente renovar as forças, e logo após o pastor Anderson vai estar continuando a palestra dessa noite. Amém? Deus abençoe.